Olá, é muito bom revê-lo novamente aqui no Metrópolis. Eu sou Isadora Teixeira, jornalista do portal, e recebo aqui no estúdio o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Georges Senhier, e a promotora de Justiça, Fabiana Costa. Sejam muito bem-vindos. A gente que agradece a oportunidade. Hoje, o Ministério Público lança o relatório final da Comissão de Combate e Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio. Doutora Fabiana, eu gostaria de começar com a senhora, para que a senhora pudesse explicar como é que foi esse trabalho desse grupo de promotores, procuradores e agentes do Ministério Público em relação ao combate ao feminicídio. É um prazer, Isadora, estar aqui com vocês, e poder explicar um pouquinho desse trabalho que foi fruto de 2 anos de dedicação, da Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio do MPDFT. Essa comissão foi instituída pelo Dr. Georges Senhier, que está aqui, tem essa honra de nos dar essa honra de estar aqui conosco neste momento, e que reuniu diversos promotores de justiça de diversas áreas do MPDFT, que de alguma forma estão relacionadas à proteção ao direito das mulheres, assim como a questão que diz respeito à logística da atuação do Ministério Público, como, por exemplo, atendimento ao público, área de ouvidoria, de investigação. Nós nos dedicamos não só a estudos, como também a diversas atuações que visaram a entender por que o número de feminicídios no Distrito Federal permanece estável, alto, em patamares que são diferentes, por exemplo, do que a gente tem observado nos crimes de homicídio, que tem nas últimas décadas decaído significativamente no Distrito Federal e no Brasil também. Esse é um fenômeno que não é só do Distrito Federal, é um fenômeno que é do Brasil. Mas muito especificamente, a comissão foi criada em 2023 diante de um aumento muito significativo que teve naquele ano do número de feminicídios, e chamou a atenção do nosso Procurador-Geral de Justiça, que me convidou para estar à frente dessa comissão e entender quais são os motivos para essa permanência de números tão altos, e também para que a gente pudesse olhar não só para o Ministério Público, mas para todas as áreas com as quais nós temos interface, seja por ter a obrigação de fiscalizar, seja por agir conjuntamente no enfrentamento a esse tipo de delito. E após esses 2 anos de atuação, de estudos, a nossa comissão lança hoje o relatório. Ele se divide em 3 partes. A primeira delas se dedica a algumas conclusões em termos de recomendações, que se dirigem não só ao próprio Ministério Público, mas também são direções gerais que a comissão, em seus estudos, pôde transparecer no relatório. A segunda parte diz respeito às principais atividades que foram desenvolvidas pela comissão, e a terceira parte trata da atuação do Ministério Público como um todo, os números de denúncias, os números de plenários, as atuações dos respectivos núcleos, no que diz respeito ao enfrentamento e combate ao feminicídio e à violência contra a mulher de uma forma geral. Doutora, chama a atenção um número apontado aí nesse relatório do Ministério Público, que é o de que 7% das mulheres assassinadas que tinham procurado o sistema de justiça não conseguiram medida protetiva. Vocês identificaram alguma falha nesse processo? E a partir disso, como é que isso pode ser resolvido e de forma que evite novos assassinatos? Isadora, é um dado realmente muito importante, porque eu acho que uma das principais conclusões do relatório é essa máxima de que medidas protetivas salvam vidas. Das mulheres que foram vitimadas por feminicídio, nós vamos usar o número de 215, que é um número que abarca os feminicídios ocorridos no Distrito Federal desde março de 2015. Eu falei 215, agora já me confundi aqui. 215, isso porque em 2015 a gente começa a contagem em março e a contagem termina em janeiro de 2025. Vocês, talvez, os jornalistas que acompanham diariamente os números possam até achar um pouco estranho que às vezes a gente tem algumas oscilações,
Porque o que acontece? Aqui no Distrito Federal a gente tem uma boa prática, que é toda morte dolosa de uma mulher, de início ela já é classificada como feminicídio. Não é em todos os estados do Brasil que isso acontece, mas é uma excelente prática no que diz respeito às medidas de proteção que precisam ser adotadas, aos critérios de investigação. Só que isso gera uma questão estatística, porque na medida em que as pesquisas e investigações vão avançando, esses números podem, por exemplo, diminuir. Né? Então, no próprio relatório, nós temos alguns estudos que consideravam as 215 mulheres, mas mais na frente, como algumas foram desclassificadas, nós já temos um número um pouco reduzido de 212 ou 213. Né? Mas vamos trabalhar com esse número de 215 mulheres. Dessas, aproximadamente 70% delas nunca procuraram a justiça e não pediram, né, não chegaram a registrar uma ocorrência policial. E mesmo dessas que registraram ocorrência policial, nem todas pediram medidas protetivas. A maioria conseguiu as medidas protetivas, mas teve esse número de 7% de mulheres que chegaram a pedir medidas protetivas, mas não conseguiram. Não são critérios da justiça, né, a avaliação de provas, né, mas uma das máximas na área da violência doméstica, de fato, que a palavra da vítima tenha muita força. Né, e especialmente nesse momento de deferimento de medidas protetivas, né, a avaliação probatória ela tem esse indicativo, né, de que a palavra da mulher tenha força. Agora é claro, né, o juiz ele vai avaliar uma série de outras questões que vão estar envolvidas em termos de indícios, né, nos autos, para que possa ou não deferir a medida protetiva. Né, mas o relatório ele deixa muito claro, né? Medidas protetivas elas são de fato extremamente importantes para a prevenção ao feminicídio, especialmente quando elas estão associadas a algum tipo de política pública. Né? Então esse é uma das principais orientações, inclusive do relatório. Né? O que nós percebemos? Que nenhuma das vítimas que tinha medidas protetivas deferidas associado a algum programa, por exemplo, Espaço Acolher, ou DMPP, que é monitoramento eletrônico, ou Viva Flor, que é um botão de pânico, ou Provide, que é um acompanhamento da Polícia Militar, nesses casos nenhuma vítima chegou ao feminicídio. Então, esse olhar, né, para situações de risco, para análise de risco e a identificação da necessidade do deferimento das medidas protetivas de fato, um dos aspectos importantes, né, para a prevenção ao feminicídio. Doutora, a partir desse estudo, ao longo de 2 anos, o Ministério Público faz alguma recomendação para a condução, por exemplo, das audiências de custódia? Quais são os objetivos ou as diretrizes que o Ministério Público entende que são importantes nesse momento? Sim, inclusive uma das ações da comissão foi fazer um fluxograma de atuação em audiências de custódia, né, um fluxograma que ele visa subsidiar os promotores de justiça que fazem as audiências de custódia, só para, né, quem não sabe, a audiência de custódia ela acontece quando há uma prisão, né, uma prisão em flagrante, por exemplo, em caso de violência contra a mulher, e até 24 horas depois um juiz tem que avaliar se aquela pessoa precisa ou não ser solta. Né? E nesse momento, diversas medidas podem ser adotadas. As medidas protetivas, esses encaminhamentos que eu citei, por exemplo, agora há pouco, né? Diversos mecanismos de rede que tem aqui no Distrito Federal. Então, algumas recomendações, o fluxograma ele detalha algumas recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público a respeito de orientações, por exemplo, o CNMP indica que, às vezes, dependendo da circunstância, mesmo que a mulher não peça, o Ministério Público pode, de ofício, pedir medidas protetivas em favor da vítima, pedir prisão preventiva. Então, esse detalhamento todo nós deixamos claro, né, no fluxograma que está disponível, inclusive, no nosso relatório, e que fala de um momento que é muito significativo e importante para a prevenção ao feminicídio. Doutora, o Ministério Público faz algumas recomendações a partir desses achados, desse período de trabalho dos promotores de justiça, incluindo a recomendação para que a Polícia Civil reforce a busca e apreensão de armas de fogo nos casos de violência doméstica.
Essa medida atualmente já é tomada pela polícia? Vocês identificaram algum tipo de falha nesse procedimento? Por que vocês decidiram fazer essa recomendação específica? Essa é uma das medidas, né, que a comissão deixa claro. Muitas vezes, no decorrer das investigações, você tem menção sobre a existência de uma arma de fogo, mas se não houver um pedido, né, de busca e apreensão, seja, né, pelo próprio promotor de justiça, que é inclusive nossa recomendação, né, seja por uma representação da delegacia de polícia, que também, né, tem essa possibilidade, né, de fazer esse pedido, né, elas são... Inclusive, é uma previsão que está na própria Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha ela tem muitas atualizações, é uma lei que se modifica sempre, são diversas alterações desde a sua edição, e essa é uma delas, né? Não só no que diz respeito a essa necessidade da apreensão da arma de fogo, como também da comunicação, né, pelas delegacias de polícia para o sistema de controle de armas sobre os autores que são identificados como autores de violência doméstica, para que o sistema que concede, por exemplo, porte de arma, tenha conhecimento dessas ocorrências policiais e que no momento, por exemplo, de uma revisão de porte, ou então até se for o caso de uma cassação do porte de arma, essas informações estejam à disposição, né, do sistema de controle das armas. Doutora, de uma forma geral, qual foi a conclusão da Comissão de Combate e Prevenção ao Feminicídio? Eu faria duas conclusões em especial, né? Uma delas que diz respeito a que a gente ainda tem uma cultura de normalização da violência. Eu acho que esse número de 70% de mulheres que de alguma forma não tiveram ajuda, né? Embora, como você mesma falou, né, Isadora, embora você já são vítimas que normalmente já sofriam violências anteriores. Via de regra, um feminicídio não acontece de primeira, né? Ele vem antecedido de diversas outras violências e muitas delas graves, né? Então, a primeira delas por que nada aconteceu na grande maioria dos casos, né? Então, a gente reforça muito a necessidade de campanhas preventivas, de esclarecimento e de mecanismos que ajudem as mulheres a terem acesso, né, aos diversos mecanismos que existem, né, hoje em dia de proteção às vítimas de violência contra a mulher. Né? E o segundo deles é um chamado para uma revisão dos fluxos. Eu acho que aqui no Distrito Federal nós temos um aparato muito significativo de proteção à mulher, diversos programas, né? Nós somos o estado que mais, do Brasil, que mais aplicou medidas protetivas proporcionalmente. Então, assim, nós temos um aparato significativo, né? Mas nós temos ainda um número alto de feminicídios. Então, a gente, né, o relatório ele indica alguns fluxos que podem ser melhorados, como, por exemplo, a necessidade desse aprimoramento, né, da avaliação dos casos de risco, né, para que a gente possa identificar quais precisam ser monitorados mais de perto, né, e também como trabalhar as situações em que você tem realmente uma vítima que está imersa, né, num ciclo de violência e que às vezes você não tem muito, né, a intervenção do Estado, ela vai chegar até um determinado ponto. Como fazer e o que fazer com casos como esses? Então, o relatório ele traz suscita questões, né, a respeito desses temas, e a gente espera que possa lançar luzes, né, para que a gente consiga, no Distrito Federal e no Brasil como um todo, reduzir os números que são alarmantes, né, de feminicídio. Doutora, um problema apontado por vários especialistas nesse assunto de feminicídio é a questão da cultura em relação à mulher. Como é que a senhora enxerga hoje essa cultura e o que ainda pode ser mudado para que a gente combata esse crime? Esse é realmente um tema central, não só da atuação da comissão, como também das conclusões. Embora a gente já tenha avançado muito, né, porque com a edição da Lei Maria da Penha, que completa o ano que vem 20 anos de existência,
comparativamente a uma história em que, inclusive, a violência contra a mulher já foi juridicamente possível, prevista, né, na legislação, a gente está falando de um período curto ainda, né, são quase 2 décadas. Então, para você ter uma ideia, uma das atuações que a gente considera uma das mais importantes da comissão foi ter participado de um julgamento muito significativo do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal, que aconteceu no ano passado, né? A comissão fez uma nota técnica falando sobre a inconstitucionalidade de se ter clemência em casos de feminicídio. Só para te explicar isso melhor, né? Em muitos casos, não aqui no Distrito Federal, né? Porque aqui já tem algum tempo que nós temos praticamente 100% de crimes identificados e condenações altíssimas, são raras as absolvições no Tribunal do Júri de Feminicidas no Distrito Federal, mas em outros estados, e até num passado não tão longínquo, né, aqui no Distrito Federal também, havia muitos casos em que a pessoa era identificada como feminicida, ela é levada ao Tribunal do Júri, eles reconheceram que realmente a morte tinha acontecido e que aquela pessoa foi a autora, mas no final acabavam perdoando, né, a famosa clemência, né? E o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, o Ministério Público do DF participou como amicus curiae dessa ação. O Supremo declarou, o plenário do Supremo, né, declarou que a clemência, nos casos de feminicídio, é inconstitucional, ou seja, não pode acontecer, né? Então, essa é uma decisão muito significativa, né? Eu acho que no que diz respeito ao avanço da sociedade brasileira, no que diz respeito ao enfrentamento a essa cultura, né, de normalização da violência contra a mulher. Doutor Georges, como funciona hoje o trabalho do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no enfrentamento ao feminicídio e quais são as prioridades nessa atuação? Isadora, inicialmente, obrigado por ter a oportunidade aqui de estar conversando. Antes de responder diretamente essa pergunta, eu acho que é importante nós termos uma percepção de por que essa comissão foi criada e o que nos intrigava. A doutora Fabiana falou de forma muito clara e objetiva, e um ponto chamava muito a nossa atenção também, que era o fato de que todos os autores de feminicídio estavam ou mortos ou estavam presos, e os números não diminuíam. Então percebia-se a necessidade de se analisar o fenômeno como um todo, porque a atividade repressiva estava atuante, estava ocorrendo. E quando você verificava essa necessidade de estudar o que aconteceu, isso faz também como papel do Ministério Público dentro da política pública, que é uma política pública de segurança de extrema relevância. Hoje, no Ministério Público, nós temos mais de 40 promotorias com atuação direta com relação à violência doméstica. E fora a atuação indireta, você tem, por exemplo, os núcleos, como, por exemplo, o núcleo de direitos humanos, e dentro tem o núcleo de gênero, que também atuam de forma participativa, para que nós possamos, como um todo, analisar. Lembrando que isso, na questão das promotorias de violência doméstica, tratam dos crimes praticados contra a mulher, salvo a questão relativa ao homicídio, que são apontados pelas promotorias do Tribunal do Júri. Ou seja, nós temos cerca de 60 promotorias, temos quase 70 promotorias que tratam do assunto, seja na questão do feminicídio, seja na questão do combate à violência doméstica, com exceção do crime doloso contra a vida. E quando a gente verifica essa atuação do Ministério Público, a própria formação da comissão, ela pedia que nós fizéssemos um estudo como um todo de todas as áreas que, de certa forma, têm um envolvimento com a questão. A gente fala, como eu falei, de violência doméstica, a gente fala das promotorias do Tribunal do Júri, mas também as promotorias de família, que muitas das vezes, às vezes a questão familiar, você verifica que aquilo ali pode acabar resultando numa eventual violência doméstica. Então, da mesma forma como o estudo da violência doméstica precisa da participação de toda a sociedade, internamente o Ministério Público como um todo precisava atuar para saber exatamente o que poderia ser feito, o que nós podemos fazer para combater a questão da violência doméstica, além, é claro, do trabalho repressivo, que é o que vem sendo feito pelo Ministério, já vinha sendo feito pelo Ministério Público. Doutor Georges, com esse relatório da comissão em mãos,
O Ministério Público deve adotar novas frentes de atuação? Vocês pretendem implementar novos programas ou recomendações internamente e também externamente com outros agentes, tanto do sistema judiciário quanto do governo que atua nessa repressão? Quais medidas serão tomadas a partir dessa conclusão do grupo de trabalho? Bem, é importante, a partir do momento que nós temos esse norte, podemos saber de forma mais precisa aquilo onde nós podemos atuar e aquilo no que precisamos atuar. A atuação do Ministério Público, como bem lembrado, ela não se limita apenas a essas áreas. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão de apreensão, da atuação, por exemplo, das delegacias, a gente tem um núcleo de combate, um núcleo de controle à atividade policial que pode fazer muito bem, vai fazer muito bem a questão do acompanhamento e das recomendações. Muitas das vezes, na questão da audiência de custódia, o colega do Ministério Público, o promotor de justiça que for fazer a audiência, estar instruído e saber exatamente com os dados o efeito que a violência doméstica pode vir a causar. Nós temos, inclusive, o desenvolvimento de um sistema que é um Segura, um desenvolvimento, um sistema nosso que, de certa forma, lança um certo alerta com relação a dados pretéritos daquilo, do quão ameaçada está aquela vítima. Isso é um fruto, na verdade, desse trabalho, porque com isso o colega, quando o promotor de justiça, quando ele verifica a questão, ele tem dados maiores para poder exatamente ter uma atuação a fim de impedir a questão do crime doloso contra a vida, no homicídio, que acaba tendo a questão do feminicídio. É importante também uma atuação conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, é uma bandeira muito forte do Conselho Nacional do Ministério Público. O Corregedor Nacional ele tem se preocupado em todo o Brasil, inclusive quando fez a correição aqui no Distrito Federal, mas em todas as unidades da Federação, analisando exatamente a questão da violência doméstica. A comissão foi um exemplo considerado muito bem sucedido. A doutora Fabiana está indo para o Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, fortalece ainda mais esse elo para que nós possamos, com isso, nacionalizar mais essa questão, né? Podemos discutir num âmbito maior um ponto que é fundamental para que a gente consiga, como falo, terminar com essa questão do feminicídio. Doutor, sempre que a gente fala sobre violência contra a mulher, feminicídio, os especialistas e os promotores de justiça também falam sobre a importância das pessoas denunciarem, irem atrás, procurarem a polícia, procurarem os meios de poder cessar essa violência. E aí eu gostaria que o senhor reforçasse, explicasse para quem está nos assistindo e nos acompanhando, hoje, se um vizinho de repente sabe de um caso de violência que ocorre na casa ao lado, ou se a mulher mesmo está passando por esse problema, o que essas pessoas podem fazer? Qual que é o primeiro passo? É muito importante que se denuncie esse tipo de violência. Tem uma péssima frase que é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é horrível para a nossa sociedade. Nós precisamos ter em mente de forma muito clara que a denúncia aos órgãos públicos, denúncia popularmente dita, ir até uma delegacia de polícia, ir até o Ministério Público e narrar aquilo que está acontecendo é muito importante para que nós possamos salvar, muitas das vezes, aquela vítima. Nós temos hoje inúmeros instrumentos exatamente para que nós possamos ter essa atuação, mas por ser um crime que ocorre dentro das casas, na maior parte das vezes, acaba tendo uma dificuldade, inclusive, da atuação do Estado. Então é importante que cada cidadão se preocupe e atue, visando exatamente a proteção daquela vítima. Na verdade, se nós... E aí eu acho o relatório muito importante, mais uma das relevâncias do relatório. Se nós compreendermos exatamente como algo que precisamos fazer como sociedade, porque quando a gente tem um caso de feminicídio, em que a sociedade não relata o que aconteceu, enfim, por omissão generalizada, nós fracassamos. Nós não podemos admitir isso. Mas por isso que é importante a participação de todas e todos. É uma questão de conscientização de todas as pessoas que têm por perto
uma relação de violência para exatamente impedir que ela se perpetue, se agrave, e com isso a gente acabe tendo números tão tristes, tão trágicos, que no fundo acabam, como eu falo, trazendo para a nossa sociedade uma relação que não nos constrói como sociedade democrática, como uma sociedade justa, como uma sociedade igualitária, que é aquilo que a Constituição fala. Então é muito importante que cada um que, sabendo tendo ciência de uma relação a qual ocorre violência doméstica, denuncie. Vá até o Ministério Público, vá até uma delegacia de polícia, para exatamente que a gente consiga, com isso, quem sabe, eliminar esse número de feminicídios e possamos ter uma sociedade mais tranquila, mais solidária. Dr. Georges, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, Isadora, e estamos sempre disponíveis aqui, a sociedade, para falar para a sociedade exatamente da atuação do Ministério Público. Fabiana, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Isadora. E a você que nos acompanhou até aqui, agradeço também a companhia. Para ficar ligado sobre tudo que acontece aqui no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, é só acessar o metrópolis.com. Até a próxima.